Os 7 estágios da tentação, capítulo 17, negação. Com o corpo doído pelo cansaço, dirigia pelas ruas molhadas de chuva. Era quase madrugada. Eu me encontrava no meio de uma viagem relâmpago para divulgar o meu livro. A agenda lotada para entrevistas estava me desgastando. Ao entrar no aeroporto, deparei-me com o aviso devolução de carros alugados e segui as setas até o estacionamento. Todavia, lembrei-me tarde demais que não havia completado o tanque de combustível. Olhei para o odômetro e vi que tinha percorrido apenas alguns quilômetros. O medidor ainda indicava tanque cheio, por isso achei que provavelmente eu passaria. Além disso, não havia mais tempo para fazer coisa alguma. Naquela hora da manhã, o aeroporto estava quase deserto. Eu era o único cliente no balcão de aluguel de carros. Por obrigação, a responsável que atendeu perguntou: "O senhor encheu o tanque?" Sem hesitação, respondi: "O tanque está cheio." Devo reconhecer que dentro de mim há uma capacidade quase incrível para pecar. Imediatamente o Espírito Santo me convenceu da mentira, pois, embora eu dissesse a verdade exata, não estava sendo verdadeiro. Pelo contrário, estava usando a verdade para mentir, e isso é desonestidade do tipo mais sério. Em meio à minha vergonha, ouvi a responsável falando comigo: "O senhor tem uma nota fiscal?" "Não." "O senhor tem uma nota fiscal?" "Não." Mais uma vez, utilizei-me da verdade para mentir. Isso estava errado e eu sabia, mas, tendo começado a descer essa ladeira escorregadia, não conseguia ver como voltar. Agora uma mentira leva à outra. A responsável parece ter sentido que eu não estava dizendo a verdade e me pressionou. "Qual era o nome?" ela perguntou. "Do posto de gasolina onde o senhor encheu o tanque?" Dessa vez, nem precisei fingir que dizia a verdade. "Não me lembro", murmurei, enquanto me afastava na direção do espaço aberto. Eu podia sentir seus olhos me perfurando, mas não me voltei. Apanhado de novo? Apanhado de novo. No portão identifiquei-me apenas de procurar um lugar para sentar no canto mais afastado da sala de espera. A atividade rotineira do aeroporto me rodeava, mas eu estava completamente ausente. Como um disco quebrado, as palavras de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, continuavam martelando minha mente. Mas o coração de Davi o acusou e disse ao Senhor: "Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Procedi muito loucamente." Sem a justiça de Cristo, eu não tenho absolutamente nenhuma bondade moral ou espiritual. Repetidas vezes revi a cena vergonhosa mentalmente. O absurdo, absoluto de tudo me deixou tonto. Era tão sem sentido. Tudo o que tinha a fazer era dizer à atendente que não tivera tempo de encher o tanque. Quanto me custaria? Certamente menos de $5 por alguns litros de gasolina. E, de qualquer maneira, o dinheiro nem ia sair do meu bolso. O editor estava cobrindo todas as minhas despesas? Que motivo eu teria para ser desonesto? Com pouco ou nada a ganhar porque precisei mentir? O que toda essa experiência revela sobre mim como pessoa, como homem de Deus? Eram perguntas que me perseguiam enquanto tomava o avião, voando a 35 mil pés de altitude na direção do meio oeste. Eu continuava atormentado com minha atitude vergonhosa.
Difícil era admitir, mas eu tinha de reconhecer que não era o homem que pensava. Com clareza dolorosa me identifiquei com a experiência contada por Agostinho em suas Confissões. Era a história de aventura de jovens na qual ele e alguns amigos roubaram peras da árvore de um vizinho. Tiramos grande quantias de frutas, ele escreveu, não para nós mesmos comermos, mas antes para jogá-las aos porcos. O que tornou este ato tão degradante para Agostinho foi sua total falta de propósito, só servindo para expressar seu ser pecador. Mais do que qualquer outra atitude simples, ele revelou a sua verdadeira depravação. As frutas que colhi, ele escreveu, eu joguei fora, aproveitando apenas a iniquidade. Não havia outro motivo, mas o mal era abominável e eu gostava dele. Não senti prazer em minha iniquidade, mas, como Agostinho, tinha de reconhecer que há dentro de mim uma capacidade quase incrível para pecar. E exatamente quando penso que a venci, ela aparece de novo. Quando examino meus repetidos fracassos, descubro que eles têm apenas uma coisa em comum. Não há nada neles tão óbvio como a segurança física, a popularidade pessoal ou mesmo o lucro financeiro. Se aqueles fatores me introduzissem ao erro, eu poderia entender melhor meus atos. Mas, em vez disso, me via face a face com uma verdade chocante. Sem a justiça de Jesus Cristo, eu não tenho absolutamente nenhuma bondade moral ou espiritual. Abandonado à minha própria sorte, eu escolherei o pecado e negarei meu Senhor, mesmo quando não há absolutamente vantagem nenhuma. Abandonado à minha própria sorte. Essa é a chave, não é? A história e a experiência pessoal têm demonstrado que a autoconfiança não é páreo para o mal dentro ou fora, ou o tentador de fora. A história e a experiência pessoal têm demonstrado que a autoconfiança não é páreo para o mal de dentro ou o tentador de fora. Quer estejamos falando de Simão Pedro no pátio de Caifás, quer de Richard Exley no balcão de aluguel de carros. A raiz de nosso fracasso em relação ao pecado é a mesma, a autossuficiência. Se confiarmos em nossos próprios instintos ou nos apoiarmos em nossa própria coragem, falharemos. Nossa única esperança é lançar-nos sobre Jesus, que é a fonte de nossa força. Sua graça é suficiente e sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Tomando posição. Depois de rever meu histórico espiritual, senti-me tentado a concluir que fui um cristão mais corajoso quando jovem do que agora na meia-idade. Diversos fatos me vêm à mente que ilustram esse ponto, mas nenhum mais vívido do que aquilo que aconteceu em um sábado à tarde na cidade do Texas. Eu participava da equipe de basquete da 8ª série e estávamos competindo em um campeonato em outra cidade. Depois de vencer os 2 primeiros jogos, tínhamos uma tarde de sábado livre antes do jogo final naquela noite. O técnico Johnson decidiu que um filme seria a melhor maneira de manter os meninos sossegados até a hora do jogo. Os participantes da equipe receberam o anúncio com gritos de alegria, mas não me juntei a eles. Para mim foi o momento da verdade. Ficaria fiel às minhas convicções espirituais ou cederia à pressão dos amigos? Para que se compreenda corretamente meu problema, é preciso lembrar que fui criado em uma igreja extremamente legalista. Não só os cigarros e a bebida que eram considerados pecados monstruosos, mas também a dança e ir ao cinema. Do jeito que entendi as coisas na época, entrar em um cinema era a mesma coisa que negar a Cristo. No caminho todo até o cinema sofri uma agonia mortal. Assistir ao filme com os colegas não era uma questão de opção,
pois temia o ridículo e a rejeição que estava certo que viriam a seguir. Finalmente o ônibus entrou no estacionamento e parou. À minha volta, os colegas conversavam, faziam barulho e se empurravam para sair do ônibus. Fiquei para trás, esperando ter oportunidade de falar em particular com o técnico, mas não foi possível. O técnico ordenou que cada um voltasse para o seu lugar e nos deu as últimas instruções. Por fim, perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Relutantemente levantei a mão. Apontando para mim, ele disse: "O que é, Exley?" Agora todos os olhares estavam voltados para mim. Engoli a bola do tamanho de um punho que o medo havia formado em minha garganta. Com voz que mal passava de um sussurro, eu disse: "É contra a minha religião ir ao cinema." "O que foi que você disse?" Ele perguntou. "Fale mais alto para que eu possa ouvi-lo." Limpando a garganta, falei enrolando as palavras. "Não vou ao cinema, é contra a minha religião." Imediatamente o ônibus explodiu em conversas excitadas, enquanto meus colegas me bombardeavam com perguntas e comentários. "Você deve estar brincando. Que tipo de igreja você frequenta, afinal de contas? O que há de ruim em assistir a um filme?" A vergonha atingiu meu rosto de vermelho. Mas não cedi. Finalmente o técnico mandou que o restante da equipe saísse do ônibus. Quando todos saíram, ele se aproximou e sentou-se à minha frente. Colocando o braço sobre o encosto, ele me olhou em silêncio. "Exley", disse finalmente, "se eu deixar você ficar no ônibus, você me dá a sua palavra de que não vai sair?" Sem hesitação declarei: "Sim, senhor." "Nós vamos demorar cerca de 2 horas, ele disse. "É um bocado de tempo para ficar sem fazer nada." "Tudo bem, senhor", respondi. "Pode confiar em mim." Não me atrevo a abrir o coração à menor das tentações, pois, uma vez aberta a porta, é quase impossível fechá-la de novo. Ele olhou mais uma vez, antes de sair pelo corredor e descer do ônibus, onde o restante da equipe aguardava com impaciência. Fiquei olhando até eles dobrarem a esquina e desaparecerem da minha vista. Depois me ajeitei para guardar a volta deles. O segredo do sucesso? Como você deve estar imaginando. Poderia um garoto tímido de 14 anos de idade permanecer fiel às suas convicções, enquanto o homem que me tornei, um ministro escritor, desmoronou junto do balcão de aluguel de carros? O que o adolescente tinha que este seu substituto de meia-idade não tinha? O idealismo da juventude com certeza teve parte nisso, mas a diferença é mais profunda. Como jovem, eu não tinha confiança em mim mesmo. Sabia que minha única esperança era Jesus. Se quisesse vencer a tentação e viver uma vida vitoriosa, tinha de depender totalmente dele. Naquela tarde no ônibus, orei desesperadamente para ter coragem de fazer o que era certo. Sem a ajuda dele, sabia que sucumbiria à pressão dos colegas. Além disso, o jovem estava convencido do poder sedutor do pecado. Eu não tinha dúvidas de que seria um desvio se desse lugar em minha vida ao menor compromisso com o mundo. Consequentemente, fugia com zelo de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Já como homem de meia idade, estava mais confiante em meu próprio poder. Eu era um homem experiente, sabia muita coisa, podia tomar conta de mim mesmo, pensava. Demos uma grande volta, não demos? A caminhada de Pedro pela ladeira escorregadia até a negação começou exatamente aqui. Ele também estava confiante em si mesmo, confiante em seu compromisso e coragem, mas como a história e a experiência pessoal demonstram, a autoconfiança não é páreo para o mal dentro de nós e o tentador de fora. Enquanto penso nessas coisas, lembro-me das palavras de Jesus. Eu lhes asseguro que,
a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3, NVI. Depois de minha experiência vergonhosa no balcão de aluguel de carros, essas palavras assumiram um novo significado. Quando criança, eu tinha medo do pecado, mas não tinha confiança em mim mesmo ou em minha capacidade de resistir à tentação. Minha única esperança era confiar no Senhor Jesus com todas as minhas forças e resistir a cada tentação, fosse grande ou pequena. Deus honrou minha fé infantil e me livrou do mal. Como homem de meia idade, preciso retornar à fé de minha infância. Como aquele garoto de 14 anos, preciso tomar posição contra todo o mal. É a minha única esperança. Não me atrevo a abrir o coração à menor das tentações, pois uma vez aberta a porta, é quase impossível fechá-la de novo. E não devo permanecer na minha própria força, pois com certeza fracassarei. Como a criança, tenho de confiar totalmente em Jesus, pois apenas Ele sabe como livrar os piedosos da tentação. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aprofundamento no capítulo, refletindo nele. Você já experimentou um episódio semelhante em sua vida? Quando foi mais fácil permanecer firme em Deus quando jovem, cristão, do que depois que já conhecia o Senhor há alguns anos? Escreva em um papel ou nos comentários se você quiser. 2. O que você poderia fazer em sua vida para resguardar-se da arrogância diante de Deus que resulta da rotina e que leva à decepção e negação? 3. O que você pensa atualmente sobre o poder do pecado? Você tem medo dele? Ou você o trata com desdém? Então fica aqui algumas perguntas para você fazer. Se Deus quiser, próximo capítulo, arrependimento amargo.